Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, nós voltamos aqui por este canal para falar sobre a nossa lição da Escola Dominical, que estamos tratando, como vocês bem sabem, sobre o livro de Josué. E o tema da nossa lição desse trimestre fala sobre tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. E nós já passamos por 4 aulas e estamos hoje entrando na 5ª aula. Na primeira lição, nós tivemos um pouco os detalhes do livro de Josué. Na segunda lição, nós vimos o chamado de um líder. A maneira como Josué foi chamado, como Deus o comissionou para uma grande tarefa. Depois nós estudamos os preparativos que Josué determinou para a conquista da terra. Depois nós estudamos alguns obstáculos pelo qual Josué passou e também nós, como cristãos, passamos na nossa caminhada à terra prometida. E agora nós vamos estudar a lição de número 5, que fala sobre a confirmação do concerto. O tema da lição é confirmando o concerto. Mas antes que entremos na nossa lição, como sempre, eu gosto sempre de fazer uma oração pedindo a Deus a graça dele sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio ímpar de falar da Tua palavra. Deus, obrigado por este momento, obrigado pelos irmãos que vão ouvir esta palavra. Que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações dos Teus servos e que, como sempre, ela faça aquilo que lhe apraz e que os Teus servos sejam tocados e avivados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a lição de número 5 fala sobre confirmando o concerto. E aí nós temos uma lição riquíssima sobre o concerto de Deus com os nossos antepassados, com os nossos pais. E aí nós vamos ver alguns fatos curiosos e algumas situações que iremos tratar nesta lição. Os objetivos desta lição de hoje é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu, e o terceiro objetivo, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo na nossa história e para nós. E como sempre, eu gosto de fazer alusão ao tema da lição, trazendo o que significa o tema da lição, confirmando o conceito. E a palavra que eu trago para vocês é concerto, antes que a gente adentre no tema da lição. O que é um concerto? O concerto, a gente pode, no nosso dicionário português, tem vários significados para essa palavra concerto. Mas, no sentido da nossa lição de hoje, nós vamos tratar a respeito de um pacto. Ou seja, a palavra concerto, ela é sinônimo de pacto, de acordo, de aliança, de convenção. Ela pode ser também, no sentido musical, o concerto é a junção de algumas pessoas que se unem para apresentar uma peça musical. Nesse caso aqui, nós não vamos tratar dessa parte musical, mas sim na parte do concerto que Deus firmou com o povo hebreu e conosco também. Ou seja, o concerto foi aquele acordo, aquele pacto, aquela aliança que Deus, junto aos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros, ele firmou conosco, e com a sua igreja e com o seu povo hebreu. Então a palavra concerto é isso aí, um acordo, um pacto, uma aliança, que alguém firma com outra pessoa. E o texto do dia da lição que estamos estudando diz o seguinte, está escrito no livro de Atos, no capítulo 7, e o versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais
não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E aqui nós estamos vendo no texto áureo que no livro de Atos traz uma palavra muito forte aos nossos corações, quando diz que os nossos pais desobedeceram ao concerto que Deus tinha feito com eles. Ou seja, eles rejeitaram esse concerto. E os seus corações, mesmo vendo tudo que Deus tinha feito, os milagres grandiosos, depois que saíram do Egito, o mar se abrindo, saindo água da rocha, maná vindo do céu, e dentre outros, nós vemos que o povo, eles eram um povo de coração duro, e desobedeceram a Deus, e rejeitaram aos preceitos que Deus determinou para ele, motivo pelo qual Deus permitiu que eles perecessem no deserto. Mas aqui traz uma lição para nós, para que a gente não seja como os nossos primeiros pais, que saíram do Egito e pereceram, mas que a gente não rejeite, mas a gente confirme com Deus a sua aliança e sejamos firmes na nossa convicção do Deus que nos libertou, do Senhor que nos resgatou. Então, nós vemos aí esse texto de Atos 7,39. Nossos pais rejeitaram, trazendo e deixando o exemplo para nós, que nós temos que confiar em Deus e aceitar o acordo, o concerto que Ele fez conosco e sermos fiéis a Ele. A síntese da nossa lição diz o seguinte: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. E aí nós vimos pela síntese desta lição que foi através de Jesus que nós estamos aqui neste momento falando da palavra de Deus. Deus, através de Jesus, nos trouxe um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto. Não agora voltado aos hebreus, mas para todos aqueles que aceitarem o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. E nós sabemos que Jesus, Ele desceu da sua glória como Deus, deixou o seu trono de glória, se fez carne, habitou entre os homens, sofreu, padeceu numa cruz, derramou seu sangue, morreu para resgatar-nos dos nossos pecados e nos levar de volta a Deus. E nós vemos aqui no livro de Josué essa caminhada do povo entrando na terra prometida. E foi pelo sacrifício de Jesus, pelo concerto de Jesus, pela nova aliança através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós chegamos a esse lugar maravilhoso, esse lugar de paz, esse lugar onde nós temos o privilégio e o prazer de dizer que somos do Senhor e que a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. E como eu falei, nós vamos explicar algumas coisas sobre a circuncisão e também sobre a Páscoa. Nós vemos aí algumas coisas no mundo atual, algumas diferenças. O que significa a circuncisão para a igreja e o que significa a Páscoa para a igreja, o que significa a circuncisão para o mundo e o que significa a Páscoa para o mundo. Como o povo lá fora vê essas duas palavras, circuncisão e Páscoa. Para nós, a circuncisão foi uma aliança feita com Abraão e os seus descendentes. Mas para o conhecimento lá fora, para o povo lá fora, é simplesmente uma imposição cultural, sem merecimento nenhum que eles venham a prestar atenção nessa situação. No caso, a circuncisão para nós foi uma aliança feita com Abraão. E nós vemos que a circuncisão ela começou em Abraão. Para trás, a gente não vê Deus pedindo aos antepassados, antes de Abraão, para circuncidarem-se. Mas foi a partir de Abraão que Deus instituiu a circuncisão. Essa aliança perpétua que Deus fez entre o povo de Abraão, os descendentes de Abraão e Deus. Esse pacto firmado
chamado circuncisão, onde essa circuncisão a gente vai falar mais um pouco na frente. E também sobre a Páscoa. E o que foi a Páscoa para nós, no sentido teológico. A Páscoa foi a saída do Egito e a última praga, e a morte dos primogênitos. No conhecimento popular, lá fora, o mundo vê a Páscoa como simplesmente troca de presentes, chocolate, coelho, ovo de Páscoa, que não tem nada a ver com o sentido teológico que nós estamos estudando e com o sentido amplo da palavra que Deus deixou para a gente. E aí nós vamos abordar essas duas palavrinhas, circuncisão e Páscoa, mais a fundo a partir deste momento. O nosso texto da lição de hoje está escrito no livro de Josué, no capítulo 5, dos versículos 2 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nuvem do povo que nascera no deserto, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. O versículo 6 diz assim: Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Que leitura maravilhosa! Nós vemos aqui que Deus é o nosso Deus de provisão. Enquanto o povo estava no deserto, 40 anos peregrinando, habitando em tendas, nós vimos o cuidado de Deus. Através da nuvem e através da coluna de fogo. E dando alimento através do maná. E agora nós vemos uma situação diferente. Mas o nosso Deus, que é um Deus provedor, Ele proveu para o povo uma nova terra, proveu alimento. Assim que eles adentraram na terra prometida, Deus já tinha preparado. Aquela época, como nós falamos na lição passada, era uma época de colheita das espigas gordas. E aí o povo, ao chegarem na terra, Deus disse: agora o maná vai cessar. Agora vocês têm alimentos em abundância e vocês vão se fartar
desses alimentos. Eu quero só frisar aqui algumas coisas nessa leitura de Josué capítulo 5, do versículo 2 ao 12, que nós acabamos de ler, algumas situações. O nome do local onde Josué circuncidou os filhos de Israel, Gibeate Aralote, que significa o Monte dos Prepúcios. Uma outra situação que eu observei aqui, Gilgal, uma palavra muito falada por nós, muito conhecida no meio cristão, no meio evangélico. Mas o que significa essa palavra Gilgal? Gilgal, ela vem do termo hebraico kalal, que significa rolar, afastar, círculo de pedras ou rolante. Esse é o significado de Gilgal, afastar. Ou seja, foi ali que o Senhor afastou ou removeu ou revolveu o opróbrio do Egito. E que opróbrio foi esse, professor? Esse opróbrio foi aquele estigma que eles tinham lá, que tinha saído do Egito e que ia perecer no deserto. Mas o nosso Deus não permitiu isso. A vergonha que eles tinham de ser escravo no Egito, Deus suscitou em bênção para a vida deles. Outra situação que eu observei aqui, quantos dias mais ou menos era para a restauração? No versículo 8, diz que aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. A Bíblia não relata quantos homens tinham, quantos homens precisavam se circuncidar, mas nós sabemos que eram muitos. Eles circuncidaram. Mas aí eu estava pesquisando quantos dias se passa para que a recuperação seja feita diante de uma situação de uma circuncisão. E eu fui pesquisar e vi que, geralmente, uma pessoa com um corpo sadio, uma pessoa jovem, precisaria de 7 dias para a recuperação de uma circuncisão. E de 10 a 15 dias para que eles retornassem às suas atividades normais, voltassem ao trabalho. Então nós vemos aí o cuidado de Deus, tanto com a higiene do povo, quanto a recuperação deles. Porque imagine se eles tivessem circuncidado e entrassem na batalha. Com dores, eles não iam ter sucesso. Mas Deus disse, não, vocês vão ficar aí, no lugar do arraial, até que vocês sabem. E aí a gente agora vai entrar no comentário da nossa lição, que diz assim: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Na introdução diz assim: Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do conceito, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão. Então, não sei se vocês observaram, mas eu já falei que a circuncisão foi a partir de Abraão. E Abraão foi o primeiro a circuncidar. E como foi essa circuncisão? O que era a circuncisão? A circuncisão foi a aceitação do pacto abraâmico. Diz o subtópico primeiro do tópico primeiro. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão, o que é? É a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Ou seja, todos os homens teriam que fazer essa cirurgia de retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. E aí nós vimos que só os homens eram circuncidados. Por que não a família inteira? Porque só precisaria o líder da casa. O líder espiritual da família é o homem. Então o homem tinha a obrigação de passar as leis de Deus para a sua família. E aí com isso nós vemos que a circuncisão era feita no homem como líder espiritual de sua casa
ele tinha a obrigação de trabalhar a sua família, a obediência e fé ao nome do Senhor. Porque, na realidade, a circuncisão que o Senhor Deus quer não é na carne, como diz a palavra de Deus. A circuncisão que ele quer é no coração. Naquela época, a circuncisão era realizada com uma faca de pedra. Nós vamos ver isso em Josué no capítulo 5, no versículo 2, que acabamos de ler. Embora, naquele tempo, que era aquela idade do bronze, a época, já existiam instrumentos de bronze. Mas Deus não quis isso. Já existiam instrumentos cortantes que podiam ser feitos desse tipo. Mas Deus queria instrumento feito facas de pedra, que era a ordenança divina. No segundo subtópico da lição, fala sobre uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Então, quando o homem era circuncidado, ele estava dizendo a Deus: Senhor, eu me entrego a ti, eu faço um pacto contigo de te adorar. Então, a circuncisão, essa marca de Deus nos homens, nos hebreus, era que eles eram exclusividade de Deus. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grande incidente com o Senhor. Uma vez, Deus tensionou matar a Moisés. Por quê? Porque o filho de Moisés não era circuncidado. E foi preciso ele ser circuncidado. Inclusive, por causa desse fato, a mulher dele disse que Moisés era um homem sanguinário. Só por causa desse fato aí que aconteceu entre a esposa dele e ele. E Deus requeria que os homens fossem circuncidados. E assim, fazendo, o filho dele foi aceito por Deus, e Deus não chegou a matar Moisés, como até intentou. E aí nós vemos uma triste situação. A geração que saiu do Egito, todos eles estavam circuncidados, mas infelizmente tinham o coração e os lábios não circuncidados. Não eram circuncidados no coração. Por isso, morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodo. O que é Êxodo? Vocês estão lembrados que nós estudamos o Êxodo e o Êxodo. O Êxodo, a saída do povo do Egito. E agora o Êxodo, a entrada na Terra Prometida. Então, o desafio dessa geração era isso. Na entrada à Terra Prometida, Deus queria agora formar um novo pacto, ou uma nova aliança, ou um novo concerto com o seu povo. E esse era o grande desafio. Que seria o quê? Obedecer a Deus em tudo, não só na aparência. É o que Deus quer de nós, que nós não estejamos circuncidados na carne, mas circuncidados na aparência, circuncidados no espírito, circuncidados no nosso interior, no nosso coração, que nós sejamos obedientes a Deus. O terceiro subtópico da lição fala sobre uma marca que era requisito para ser guerreiro. Por que eles foram circuncidados lá? Porque eles iam enfrentar uma grande batalha. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Hoje, também, qual o maior legado que nós temos? Um dos maiores legados da nossa vida, a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor disse: fazei tudo em memória de mim. Naquela época, para o povo comer a Páscoa, os homens teriam que ser circuncidados. Nós hoje, para comer a nossa Páscoa, a nossa ceia do Senhor, a gente tem que ser
imergido na água e sair uma nova criatura. Ou seja, morto para o mundo, viver para Cristo. Então, como a representação da Páscoa, também hoje nós podemos participar da Santa Ceia do Senhor. E muitas nações praticavam a circuncisão. Nós vemos os moabitas, os amonitas, os edomitas e também os samaritanos. E se a gente analisar isso aí, quem eram os moabitas? Quem eram os amonitas? Descendentes de Ló. E quem era Ló? Era o sobrinho de Abraão. Então ele conhecia também essa prática de circuncisão. Ló era circuncidado e passou isso para os seus filhos. Os moabitas, os amonitas, mesmo eles sendo inimigos por diversas vezes dos hebreus, mas eles também praticavam essa situação de circuncidarem-se. Então, para se comer a Páscoa, bem como para se tornar um guerreiro, ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes se submeterem ao ritual da circuncisão. E aí nós vemos essa palavra. O que é circuncisão? Qual é a circuncisão que Deus quer? A circuncisão do coração. Uma vida íntegra de obediência a Deus. No segundo tópico da lição, nós vemos aqui um lugar chamado Gilgal. Gilgal, como eu falei, significa afastar. Lugar de aliança. Foi o local da renovação da aliança com o Senhor. Então foi ali onde Deus disse: eu quero renovar a minha aliança com vocês. E a gente vê que o povo saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Mas se a gente analisar, por duas situações só, o povo comeu a Páscoa. Ficaram 39 anos sem participarem da Páscoa. E foi aí, depois que eles entram em Gilgal, que Deus disse: eu vou tirar o opróbrio de vocês do Egito. E aí ele renovou o pacto ali em Gilgal, que é chamado lugar de aliança. A palavra opróbrio é desonra, vergonha, vexame, humilhação. Então aquele opróbrio dos judeus que saíram do Egito, Deus renova agora em Gilgal e diz, como diz o versículo que diz que Deus tirou o opróbrio do povo do Egito. E a partir daí eles teriam uma nova aliança com Deus. Nós vamos entrar agora no subtópico 2, que também diz que, além de ser um lugar de aliança, foi um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo, naquele dia, o opróbrio, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Ou seja, Deus estava exaltando o povo naquele momento e dando uma nova oportunidade. Do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha que eles passaram, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus durante a caminhada pelo deserto. E eu já falei que eles fizeram muita raiva a Deus, vamos dizer assim, quando eles murmuraram, quando eles pecaram, quando eles deixaram de acreditar em Deus. Mesmo vendo tanto milagre grandioso diante de Deus, mas eles não confiaram. E também Gilgal foi chamado lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto que não havia água. Mas agora, depois que ele transpassa o Jordão, o primeiro arraial foi em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Por quê? Porque Deus se encarregou de prover para eles água e alimento. Só fazendo uma colocação. Por que Deus permitiu ao povo? E uma pergunta.
Por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Não foi tempo demais? Nós sabemos que em poucos dias eles passariam o deserto e entrariam em Canaã. Mas por que foi preciso demorar tanto tempo para entrar em Canaã? E aí a gente pode falar muitas coisas, mas eu quero frisar só uma coisa. É porque Deus queria ter uma história com eles, conhecê-los a fundo, e que eles também conhecessem a Deus, na intimidade. Então ali, quando Deus permitiu que eles passassem 40 anos peregrinando num deserto, é porque eles queriam ter uma intimidade com Deus. Ninguém conhece uma outra pessoa se andar um dia, se andar uma semana, se andar um mês. Você vai saber algumas coisas, mas para ter uma intimidade, nós precisamos de muito tempo. Por exemplo, um casal que acaba de se casar, quando é que eles vão ter uma intimidade onde um conheça os detalhes mínimos do outro? Depois de um certo tempo. Não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês e não vai ser em um ano. Precisa de muito tempo para poder ter essa intimidade, essa história. Então Deus, quando permitiu ao povo passar 40 anos no deserto, Ele estava dizendo para o povo: vocês ainda não me conhecem. Vocês viram milagres, mas vocês ainda não me conhecem. Vocês viram prodígios, mas vocês ainda não me conhecem. Vocês veem a minha provisão, mas vocês ainda não me conhecem. Então vocês vão passar 40 anos aqui comigo, mostrando milagres, mostrando mais coisas para que vocês temam e tremam e conheçam que eu sou Deus Todo-Poderoso. Então foi assim que Deus permitiu que eles passassem esse tempo todo, 40 anos, peregrinando. Na realidade, o deserto foi uma escola, na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. E foi ali nesse deserto que Deus passa para Moisés os mandamentos, os estatutos, os preceitos e as leis, para que o povo aprendesse a andar de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos entrar agora no tópico 3 da lição, que fala sobre a Páscoa. Todos nós sabemos que a Páscoa, a primeira Páscoa, foi estabelecida por Deus para Moisés. Através de Moisés, Deus deu ao povo a Páscoa. E a Páscoa, ela foi celebrada no dia 10 do mês de Abib. E nós falamos na semana passada que o mês de Abib, ele corresponde ao mês entre março e abril, e é chamado também mês de Nisan. Como era feito isso? As famílias separavam um cordeiro. Ali nós vemos na última praga, e que dentro de 4 dias esse animal seria sacrificado, assado e cozido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente. Por que apressadamente? Porque logo em breve eles iriam sair do Egito. E Deus deu ali várias ordenanças, porque o anjo iria matar todos os primogênitos do Egito. E qual era o requisito para que o anjo não matasse? Que se a casa que não tivesse sangue nos umbrais da porta e nas vergas da porta, o anjo mataria o primogênito. E aí o que é que aconteceria? Os judeus, eles fariam isso, matariam o cordeiro, o animal, aspergia o sangue nas umbrais das portas. Quando o anjo passasse, que encontrasse o sangue, via ali que tinha proteção, e não mataria. E como de fato a Bíblia nos relata que nenhum dos hebreus pereceu naquele dia, somente o povo do Egito que perdeu os seus primogênitos, que foi a última praga do Egito. E aí depois Faraó permitiu que o povo saísse do Egito, e lá eles participaram da Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa. A segunda Páscoa foi um ano depois.
quando Deus vai e diz para Moisés, no livro de Números 9, 1 a 3, que nós não vamos ler, mas depois os irmãos leem em casa. Eles celebraram a segunda Páscoa, e aí depois disso passaram mais 39 anos sem celebrar a Páscoa. E essa Páscoa é um memorial judaico perpétuo. Através de Moisés, Deus dá a Páscoa, que nos remete ao processo que Jesus passaria, que é esse símbolo poderoso que está no item 3. Um símbolo poderosíssimo. A Páscoa apontava para a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que João, quando está batizando o povo no Rio Jordão, ele vê Jesus passar e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquele simbolismo da Páscoa, da morte do Cordeiro, onde o povo comeria apressadamente, com ervas amargas, nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus era o Cordeiro de Deus, que através do seu sacrifício expiatório nos salvou, nos resgatou. Então, essa Páscoa é esse símbolo poderoso que nos remete à salvação, e que só por meio de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Então, essa é a lição dessa semana, que nos fala sobre o concerto de Deus com os hebreus através da circuncisão e através da Páscoa. Então, a circuncisão que Deus quer de nós é que seja na nossa alma, é que seja no nosso coração. E a circuncisão, ela produzia uma marca de autoridade e comunhão, para demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorar. E a Páscoa, através do sacrifício de Jesus, nos une a Deus. Esse sacrifício vicário, onde nós que deveríamos morrer, mas o Senhor Jesus, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, que Deus abençoe os irmãos e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, amém.